Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo com o nosso já tradicional giro de notícias. Vamos falar aqui um pouco sobre as categorias de base, que não estão lá essas coisas. Vamos falar um pouco sobre as sereias e vamos também falar aí sobre o sorteio da Copa do Brasil. Saiu o nosso adversário das quartas de final. Vou fazer aqui uma leve reflexão para quando a gente for fazer o pré-jogo, falar um pouco mais sobre ele. Falando então um pouco sobre a base primeiro, o Santos acabou sendo eliminado do Sub-23. Santos aí que foi enfrentar o Figueirense, precisava de uma série de resultados, além de vencer o Figueirense, precisava de uma combinação de resultados. Acabou que o Santos nem venceu o Figueirense. O jogo deu 3-1 para o Figueirense. O Santos até começou ganhando com um gol não me lembro agora, de Fernandinho, mas tomou um empate ainda antes do final do primeiro tempo, tomou a virada, o terceiro gol foi um golaço do meio de campo, o Santos já todo pro ataque, precisando do resultado. Mas, enfim, termina aí a fase de grupos do Brasileirão de Aspirantes, o que acaba sendo preocupante, né? Porque o Santos fez muitas mudanças, trouxe jogadores, enfim, eles ainda não entraram, tem o Matias Lacaba, que ainda possivelmente vai entrar, mas não tem acontecido uma melhora, não teve uma evolução desse time, né? Então, falando só então, da escalação, o time entrou com Matheus Saldanha no gol, Cadu, Derek, Jonathan e Lucas Pires, Jonathan que eu acho que é lateral, inclusive, enfim, Mikael Doca, depois Ian, Ed Carlos, que eu acho que é o do São Paulo, que veio agora do São Paulo, e Anderson Ceará, Fernandinho, Moraes, depois Victor Braga e Juan Seco. O time, então, com essa derrota, fica de fora da próxima fase do Brasileirão de Aspirantes. Eu acho que vai começar o Paulista e a Copa Paulista. Eu acho que vai ser esse time mesmo que vai jogar a Copa Paulista. Copa Paulista que é um campeonato que é para dar calendário para os outros times de São Paulo que não tem divisões do Campeonato Brasileiro. É uma competição que, para esses times do interior, times um pouco menores, de menor expressão, é muito importante, porque dá a vaga pro campeão, né? Para ele escolher entre a Copa do Brasil, uma vaga na Copa do Brasil, ou uma vaga na Série D. Caso ele já tenha uma das duas, acho que fica com a outra. Mas é um torneio bastante interessante para esse pessoal, e que o Santos normalmente joga com o time B e joga mal. Normalmente vai muito mal, o que dá uma ideia ruim dessas pessoas, desses jogadores, né? Das pessoas não, mas dos jogadores, porque afinal de contas são os jogadores que o Santos está pagando o salário para que eles demonstrem um rendimento melhor e possam ser alçados para o time principal. E isso normalmente não acontece. Todo mundo sempre lembra do caso do Pituca, que jogou nos aspirantes e aí depois subiu, mas é um caso em muitos que não dão resultado. Então aí vamos seguir de olho nos aspirantes, né? Nesse time sub-23, mas acredito que sem muitas expectativas, porque não é um time que desperte aí um otimismo no torcedor. O Santos também teve ontem a estreia do Paulista Sub-20. O Santos que ainda não foi eliminado do Brasileiro Sub-20, que é o time do Rodrigo Chip, que desde que entrou não conseguiu uma vitória. Eu acho que já vão aí 7 jogos sem vitória do Santos, sob o comando do Rodrigo Chip. Enfrentou aí, foi até Eurico Mursa, né? Atravessou o canal, foi até Eurico Mursa, e empatou em 0-0 com a Portuguesa Santista, a gloriosa Briosa, time que foi a campo com Edu Araújo, Gustavo Moreira, Yali, Thiago Balieiro, o irmão do Vinícius, e o Wellington Tim, o lateral da Libertadores, Matheus Nunes, Victoriano e Alex Fernandes, depois David ou Davi Apolinário, Wesley Patati e Lucas Barbosa, depois Caio Henrique. Então, novamente o Santos sem vencer, dessa vez no Paulista, mais um jogo sem vitória sob o comando do Rodrigo Chip. E o Santos volta a campo Sub-20 pelo Brasileiro Sub-20 no domingo às 3 da tarde contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, lá no Estádio das Laranjeiras. E pelo Paulista vai receber o Água Santa. Não sei ainda que data, mas na semana que vem, muito provavelmente durante a semana. As sereias, agora mudando a chave para o futebol feminino, as sereias já têm a sua data de estreia confirmada no Campeonato Paulista. As sereias que estão aí classificadas para a próxima fase do Brasileiro, vão enfrentar a Ferroviária, mas o Brasileiro ainda não tem as datas definidas, não saiu o calendário, mas o Paulista já saiu, e o Santos estreia contra
Portuguesa, a Portuguesa de Desportos, lá no Canindé, o Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, na terça-feira às 11 da manhã, dia 10 de agosto, esse horário excelente para quem quer acompanhar futebol. Sereias aí que tiveram todo um mês de trabalho com a nova treinadora, a Tatiele Silveira, se eu não me engano, que veio da Ferroviária, que já teve um bom trabalho na Ferroviária, uma treinadora vencedora, se eu não me engano ganhou a Libertadores do ano passado ou retrasado. Eu acho que também participou da campanha da vitória da Ferroviária no Brasileiro. Uma treinadora que no mínimo está muito acostumada a eliminar o Santos, porque o Santos sempre cai para a Ferroviária. Então começa aí o Campeonato Paulista, que é uma competição importante, uma competição bastante tradicional, e os times paulistas estão bastante fortes. Os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são os times paulistas, acho que até o quinto colocado ainda é o time, acho que da primeira fase foram só times paulistas nas 5 primeiras colocações, exatamente, Corinthians primeiro, Palmeiras segundo, São Paulo terceiro, Santos em quarto e Ferroviária em quinto. Então, o Campeonato Paulista não é fácil, e esperamos aí um resultado melhor do que nos últimos anos. Né? E vamos ver como é que vai ser o trabalho da Tatiele sob o comando do Santos. E pelo menos ela teve um tempo aí de trabalho bom, já que o futebol feminino parou durante as Olimpíadas. E agora falando do sorteio da Copa do Brasil. O Santos que conseguiu a duras penas se classificar sobre a Juazeirense, meu Deus do céu. Mas se classificou, está nas quartas de final e vai enfrentar o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que é muito interessante, né? Afinal de contas, nós, os meninos de fora da vila, somos aqui do Paraná. Então, para nós é um adversário assim, bastante familiar, no sentido de que convivemos com Atlético Paranaense e atleticanos bastante, assim, né? Durante muito tempo. E assim, para nós que somos daqui, é muito claro que as pessoas não têm uma visão como nós temos. Porque eu vi em alguns grupos a galera falando assim, tipo, comemorando que pegou o Atlético e que foi um sorteio bom e... Enfim, porque o Atlético não é tão conhecido fora daqui, assim, no nível que, sei lá, Flamengo, Grêmio, São Paulo, são. E aí as pessoas, eu acho que os torcedores tendem a achar que é um jogo mais tranquilo do que seria contra esses times um pouco mais tradicionais. Eu acho que não. Eu acho que o Atlético é um time muito organizado, vem mantendo trabalhos muito bons e é muito, mas muito difícil o Santos ganhar aqui. Arrancar um empate mesmo já é muito difícil de acontecer aqui na Arena da Baixada do Atlético, no estádio Joaquim Américo. Não sei se ainda tem esse nome, depois que virou a Arena da Copa, enfim. Mas o Santos muito raramente ganha aqui, muito raramente. Eu que, enfim, a gente que é torcedor aqui do Paraná, eu sou de Curitiba, então os jogos que eu ia do Santos eram jogos quando o Santos ia jogar contra times paranaenses. Então, normalmente eu ia nos jogos contra o Atlético. E, assim, desde que eu vou no estádio, desde que eu tinha, sei lá, 97, eu tinha 10 anos até hoje, que eu tenho 34, eu vi o Santos ganhar do Atlético na Arena 2 vezes, eu acho. Em 24 anos aí. Então, é difícil, é muito difícil a gente ganhar na Arena. Assim como é difícil também acontecer do Atlético ganhar na Vila. Eu acho que o Atlético, por exemplo, no Campeonato Brasileiro nunca ganhou, mas eu sei que ganhou na Libertadores de 2005, então, enfim, vai ser um jogo difícil. Não esperem um adversário fácil. O Atlético é muito bem organizado administrativamente, tem muito dinheiro e não chegou por acaso também. Ganhou a Copa do Brasil muito recentemente. Então, assim, é complicado. E o primeiro jogo é aqui na Arena, aqui em Curitiba, né? Então, vai ser difícil, assim. O Santos vai ter que jogar um futebol excelente para não tomar uma goleada, não tomar um resultado muito difícil aqui, para depois ter que ganhar na Vila, que também não é super simples, né? Enfim, como a gente tinha falado, como eu tinha comentado, qualquer que fosse, no outro vídeo, qualquer que fosse o adversário, o Santos não entra como favorito. Eu acho que nenhum time que entrasse contra o Santos entraria assim como o azarão. Assim. Eu acho que o Santos é o azarão, eu acho que contra o Atlético vai ser difícil. Dá pra ganhar, dá, claro, porque futebol é assim, mas não esperem confrontos fáceis.
E fiquem felizes porque vocês não moram no Paraná, caso o Santos seja eliminado, porque vai ser muito chato o torcedor atleticano, com todo respeito, mas é um torcedor que é muito chato. Enfim. E também saiu o chaveamento, então quem vencer de Santos e Atlético enfrenta quem vencer de Flamengo e Grêmio. Ou seja, tá bem complicado, o Flamengo favoritíssimo aí. Daí desses dois se enfrentam e vão para a final para enfrentar a outra chave. Que vai ter Fortaleza contra São Paulo, Fluminense contra... Fortaleza, São Paulo, Fluminense... Ui, me deu branco agora, meu senhor. Fluminense... Fluminense e Atlético Mineiro. Então também é um jogo bastante interessante aí. Vamos ver, vamos torcer, né? No Sesta não temos mais nada a fazer além de torcer para o Santos. Que venha um jogo bom, que o Santos mostre um futebol melhor, inclusive do que na vitória contra o próprio Atlético, que foi com um gol assim totalmente achado, né? Mas enfim, pelo menos ganhamos dele na Vila, então não é nada que seja impossível. E de qualquer forma, a classificação do Juazeirense deu aí uma classificação, deu aí um valor em dinheiro. Vamos tentar passar e seguir vivos na Copa do Brasil. Copa do Brasil que vai ter os jogos de ida na última semana de agosto, 24, 25 ou 26 de agosto, né, terça, quarta ou quinta dessa semana, que vai ser a semana depois do jogo do Libertad. E na semana seguinte vai ter o jogo de volta. Então o Santos fechou aí o seu calendário de agosto, pega Corinthians agora domingo, Libertad na quinta-feira, dia 12, Fortaleza dia 15, Libertad dia 19, Internacional dia 22, Atlético no meio de semana e Flamengo no final de semana. Eu acho que é isso. Ou isso ou o contrário. É Internacional, Flamengo, Flamengo, Internacional. Então, mês de agosto vem pesado aí. Muitos confrontos difíceis, muitos mata-mata. E só nos resta torcer, galera. Torcer para mostrar um futebol um pouco melhor. Na verdade, muito melhor, né? Já que a gente vai torcer, vamos torcer para que seja um futebol muito melhor do que os apresentados aí nesses últimos jogos. Então é isso. Por enquanto ficamos aqui. Domingo tem... Bom, tem Dia dos Pais, mas enfim, também tem Santos Sub-20. Tem o profissional jogando contra o Corinthians, é clássico. E vamos continuar na torcida. Curta, compartilhem, se inscrevam. Deixem seu comentário no canal. E muito obrigado por ter assistido. Pra cima deles. Abraço.